Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta podcast. Hoje nós estamos aqui com o diretor executivo do FGV Company, João Lins, querido amigo que já nos conhecemos há bastante tempo. João, um prazer lhe receber aqui para conversar um pouquinho comigo. Prazer é meu, Daniel, estar aqui em Floripa contigo e falando aí para os ouvintes. Coisa boa. João, eu queria começar inicialmente com relação a João Lins, pessoa física. Queria que tu me contasse um pouquinho da tua história, desde a época da tua formação, né? Por que a área da educação te encantou? Você também é professor da fundação. Me conta um pouquinho dessa história aí pra gente, por favor. Legal, Daniel. Assim, eu sou administrador de empresas, né? Comecei a trabalhar muito cedo na indústria, né? Sempre nas áreas de recursos humanos, né? Antes mesmo de começar a faculdade, né? E aí eu justamente caí dentro da área de recursos humanos na área de treinamento e desenvolvimento. Então essa paixão pela educação para mim foi despertada muito cedo, assim, né? E aí depois eu comecei a fazer a faculdade, né? Fiz a graduação. Em administração, né? Em administração. Me formei na Universidade de São Paulo, né? E a vida universitária, né? Isso era meados dos anos 80, a vida universitária me cativou, né? Assim, o convívio com os professores, com a pesquisa, e aí essa paixão que eu já tinha pela educação, né? Pelo treinamento profissional, e que vinha de perceber o impacto disso, né, na vida das pessoas que a gente trabalhava lá no treinamento da usina, né, se potencializou, né, nesse convívio universitário, e aí eu fiquei sempre com essa vontade, com essa vocação de fazer na vida alguma coisa relacionada com educação. No início da carreira, assim que eu me formei, voltei a trabalhar na área de recursos humanos. Dentro, né, de grande empresa? Dentro de empresas, né? Fui trabalhar numa empresa de economia mista, né? No estado de São Paulo. Era uma empresa que fazia planejamento para a região metropolitana de São Paulo. Uma empresa estatal. Mas rapidamente eu comecei a pensar em migrar para o setor privado e comecei a testar possibilidades, né? Comecei a fazer um pouco de consultoria, e aí resolvi fazer o mestrado, né? Sempre na área de RH, então? Sempre na área de administração, planejamento e recursos humanos. E aí, com o mestrado, né, eu comecei a investir mais fortemente nesse plano de conciliar a atuação como executivo, né, como administrador, e, ao mesmo tempo, a atuação na educação. Então, eu saí da empresa que eu estava para fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo, ESP, lá isso? Na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né? Então fui aluno bolsista lá no mestrado da Fundação, e aí eu me desliguei da empresa, comecei a fazer o mestrado, e aí eu dividia meu tempo, né? Eu também precisava gerar renda naquela época, né? Então fazia um pouco de consultoria e comecei a dar aulas para graduação dentro da própria ESP mesmo, isso? Não, em outras instituições lá de São Paulo, né? Até porque eu não tinha concluído ainda o mestrado, né? Então eu comecei a dar aulas na graduação e navegar aí pelo mundo da consultoria, né? Isso em 92, comecei a dar aula. Estou completando aí 33 anos de docência ininterruptos, né, nesse período, e ao mesmo tempo construía a carreira executiva em consultoria, né, da consultoria solo que eu fazia nesse período, trabalhando com
com empresas pequenas de consultoria. Eu migrei, né? Participei de um processo, fui selecionado pela antiga Coopers & Lybrand no Brasil, que depois se transformou na PwC, né? Na PricewaterhouseCoopers, né? Depois da fusão, né? E então eu comecei a trabalhar nas consultorias internacionais, né, nesse período, e fiz a carreira nesse mundo das Big Four, né? Saí um período curto da PwC, depois eu voltei em 2001 para 2002, por aí, e fiquei na PwC até sair de lá como sócio responsável pela consultoria de RH no Brasil, né? Então, saí de lá justamente para aí viver de maneira integral essa missão, aí, ou esse propósito de trabalhar com educação. Então, vim para a fundação, né, para atuar 100% do meu tempo dentro da academia. Na verdade, eu já dava aula na fundação desde 2002. Né? Então, em 2017 é que eu saí da carreira executiva e entrei de cabeça no mundo da educação. Né? Então, de lá para cá, 2017, 2018, a minha vida tem sido a trabalhar com a educação em gestão, em administração. Gestão e educação, legal. E nessa parte relacionada, eu sempre gosto muito de perguntar, principalmente para quem tem bastante experiência e tal, no ramo da educação em si, né, porque normalmente a gente traz algumas questões relacionadas a alguma pessoa ou alguém que nós nos espelhamos, nós tivemos um contato maior, pessoas que nos ajudaram a escolher determinados caminhos. E você teria algum exemplo de alguém? Muitos. Até seria injusto se eu nominasse aqui alguns, né? Mas assim, no mundo corporativo, né, os vários sócios com quem eu trabalhei, né, foram extremamente importantes na minha formação e no meu desenvolvimento, e isso fala muito sobre a liderança, né? Então, eu sempre tive líderes, né, que me inspiraram para crescer, para me desenvolver, e eu tento repetir esse exemplo com as pessoas que trabalham comigo, né? Eu tive uma felicidade muito grande de trabalhar com a Olga Kopo, que foi uma pessoa icônica aí no mercado de consultoria durante algumas décadas, né? E tive o privilégio de sucedê-la na PwC quando ela se aposentou, né? Sendo responsável aí pela prática de consultoria de RH no Brasil. Então, assim, no mundo corporativo, muitos colegas, além da Olga, muitos sócios que me inspiraram, né? Muitos executivos que me inspiraram nessa trajetória de desenvolvimento da minha capacidade de liderança. E no ambiente educacional, inúmeros professores da casa, professores que infelizmente já não estão mais aqui, né, já fizeram a passagem, mas que para mim foram assim, grandes exemplos dessa dedicação à formação de gente, ao desenvolvimento de gente, a missão mesmo como educador, especificamente na área de administração, que é a área que a gente atua lá na fundação, né, e onde eu atuo particularmente. Né? E falando um pouco, vamos entrar logicamente na questão da FGV, nós dois somos meio suspeitos de falar, sim, né? Sim. Mas é algo que eu acredito que nós fazemos, a fundação é um caso de amor. Eu acredito que seja algo que realmente nós nos inspiramos, né? Algo que, como você comentaste, em 2001, 2002, né, entrasse para dar aula como professor da fundação, né? E veja, fazem aí 22 anos, 23 anos, né? Então, se eu tentar compreender um pouquinho com relação à fundação,
educação, inovação, professores, desenvolvimento do país. Isso é uma questão que é importante a gente trabalhar para que as pessoas compreendam o que é a Fundação. Né? Elas entendem, conhecem a Fundação pelos seus indicadores econômicos e etc. e tal, e algumas outras pessoas, né? Muita gente também conhece pelas suas escolas, a administração da IAESP ou a EBAP, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas queria que tu me desse uma questão, como que você enxerga a Fundação, como que ela no país consegue desenvolver tanto, criar tanto conhecimento? Bacana. Eu acho que assim, acho que dando um passo atrás, né, Daniel, assim, até o que esse trabalho da Fundação representa, né, para o país e para as pessoas que trabalham lá, né? Então, a Fundação tem um propósito muito claro, que é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, por meio de um tripé: produção de conhecimento, né, produção de conhecimento, a educação profissional, né, educação acadêmica, né, e o desenvolvimento de serviços, né, seja de consultoria, seja de índices, prover o mercado brasileiro de informações para que seus líderes possam tomar decisões estratégicas. Então, esse tripé é um tripé extremamente importante para um país como o nosso, né, com grandes desafios de desenvolvimento e com muitas peculiaridades, né, com uma realidade muito complexa, né? Nós somos um país continente, nós somos um país que começou uma industrialização tardia e, portanto, também um processo de desenvolvimento econômico e social mais tardio. Então, a Fundação tem um papel fundamental, né, baseado nesse tripé. E para as pessoas que trabalham na Fundação, isso tem um impacto muito grande. Então, isso foi o que me fascinou, né, desde o início, né, seja como aluno, né, como estudante, ou seja como professor e hoje um integrante aí da administração da Fundação, né? Justamente você poder colaborar, contribuir para o desenvolvimento do país a partir desses vetores que eu mencionei. E que são vetores, né, que provocam uma transformação real no nosso contexto, né? Transformam assim vidas, né? Transformam a vida das pessoas. Eu acho que assim, o meu caso é um exemplo. Assim, eu vivi isso dentro da Fundação. Quer dizer, eu venho de uma família muito humilde, né? E por meio da bolsa de estudos que eu ganhei na Fundação para fazer meu mestrado, eu, por exemplo, fiz a minha primeira viagem para o exterior, né? Então, assim, algo que pode ser corriqueiro para uma pessoa de classe média, tal, né, nos anos 90, né, algo bastante comum, né, para mim aquilo foi uma abertura de visão, de perspectiva gigantesca. Né? Então, assim, da mesma forma que a educação transformou minha vida, eu percebo isso, que a gente transforma vidas, né, o tempo todo. Então, a gente gera um impacto positivo na vida das pessoas o tempo todo. E isso é a beleza, então, da educação, né? Isso acontece com a gente, mas, é claro, com todas as boas instituições que a gente tem no Brasil. Então, além disso, assim, tem os outros componentes do tripé, né? Ao você produzir conhecimento original sobre os problemas brasileiros, você está criando possibilidade de inovação e de geração de soluções próprias para o nosso contexto. Tá? Porque quando a gente olha a questão das empresas brasileiras, é claro que muitos dos desafios
Se a gente está discutindo, por exemplo, né, logística, é claro que talvez os conhecimentos, os conceitos de logística que são desenvolvidos lá fora são naturalmente aplicáveis aqui também ao contexto nacional. Só que quando a gente transporta esse conceito para uma realidade, né, de como é que eu vou escoar a minha produção lá do Centro-Oeste, fazer chegar nos mercados, né, da Ásia ou da Europa, né, com a infraestrutura que a gente tem e a dimensão continental que a gente tem, eu preciso ser criativo, eu preciso pensar soluções no nosso contexto. Então, esse tripé da produção de conhecimento de alta qualidade para os desafios e problemas brasileiros é de uma fundamental importância para a transformação do nosso ambiente econômico e social, né? Então, a gente impacta a vida dos indivíduos, a gente impacta a vida das empresas e das instituições por meio da produção do conhecimento original. E de nada ia valer essa produção do conhecimento original se ele ficasse trancado... É o que eu ia perguntar agora. As 7 chaves, né? Sim. Então, a terceira perna do tripé, que é a de prestação de serviço, a divulgação dos índices, a divulgação dos estudos, né? As atividades de consultoria, ajudam a levar esse conhecimento para a ponta e mudar a realidade das empresas e dos governos, né? Então, eu diria que esse sistema como um todo é extremamente motivador, né? Fazer parte desse sistema, né? de educação, produção de conhecimento e difusão, né? Por meio de serviços, é extremamente motivador, né? Você sente que realmente você está dando uma contribuição relevante, independente do seu papel, assim, seja como o nosso colaborador que está lá no atendimento do aluno, numa secretaria de ensino, ele está contribuindo para esse papel, seja o nosso colaborador que está cuidando lá da logística para garantir que os recursos na sala de aula cheguem, ou os recursos para pesquisa cheguem no momento adequado, seja o nosso professor que está ali no dia a dia, fazendo a mentoria, a orientação dos alunos. Então, assim, cada integrante da Fundação, e hoje nós somos mais de 3.000, 4.000 colaboradores, né, permanentes, né, de longo prazo no nosso quadro, fora, né, uma quantidade enorme de professores e pesquisadores que vêm como convidados para projetos específicos. Toda essa comunidade, né, tem uma contribuição muito grande para a sustentação desse sistema, que, por sua vez, na nossa visão, gera uma contribuição relevante para o país. Entendido. Então, existe sempre aquela questão da teoria e da prática, né? Então, a Fundação gera o conhecimento é compartilhado, esse conhecimento, além de ser compartilhado, é posto em prática, ele é aprovado, digamos assim, aquilo que foi criado, né? Aquele conhecimento criado, desenvolvido. E entrando então um pouquinho na parte do FGV Company, acredito que vamos fazer perguntas aqui onde a gente trabalhe com desconhecimento sobre o FGV Company, digamos, da minha parte, né? Como que funciona o FGV Company? O FGV Company, então, ele é uma parte da fundação que trabalha com as empresas. Explica um pouquinho para nós, o pessoal entender, por favor. Bacana. Então, o FGV Company é a área de cursos corporativos customizados. Então, a gente vai para as empresas ou para entidades do governo, entende quais são as necessidades de formação de quadros dessas instituições, né, seja empresas ou entidades governamentais, e a gente desenha programas e implementa programas de formação nas empresas, né, e no governo. Então,
um serviço, vamos dizer assim, de educação corporativa, de educação profissional, customizado para a necessidade de cada organização, né? E como é que ele se encaixa nesse sistema, né? De novo, nesse tripé de, né, educação, produção do conhecimento e serviço, né? Justamente tocando os 3 vértices do triângulo, né? Então, se a gente olhar a realidade das empresas brasileiras e do governo, a gente vive uma situação onde as empresas estão passando por uma grande transformação, os mercados estão mudando, o consumidor está mudando, o ambiente regulatório está mudando, e isso exige que os profissionais dessas empresas, né, de todo o impacto da tecnologia, exige que os profissionais dessas empresas adquiram novas competências para lidar com essa realidade em franca transformação. Então, a gente se encaixa nesse processo, ou seja, ajudar as empresas a acelerar a formação dos seus gestores, dos seus profissionais, para que eu consiga acompanhar de maneira adequada a velocidade das mudanças e gerar competitividade, permanecer competitivo. Um dos grandes gargalos da competitividade no Brasil é justamente a questão da formação de quadros, né? A gente não é segredo para ninguém, a gente tem um país continental, temos uma população grande, mas a gente tem carências no nosso sistema educacional de base para disponibilizar, para formar profissionais com as competências necessárias para suportar o crescimento do país, o desenvolvimento do país. Então, a gente entra justamente nesse processo tentando ajudar as empresas a endereçar essa necessidade. E a mesma coisa acontece com o governo. O governo, além de toda uma atuação estratégica, né, de pensar políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país, o governo também é um grande prestador de serviços, né? Então, presta serviços de saúde, de educação de base, de estruturação dos mercados, de segurança. E essa prestação de serviço também está sendo transformada todo dia, né? Então, a gente tem exemplos espetaculares no Brasil, por exemplo, da migração de serviços públicos, né, para o ambiente digital. Hoje eu sou fã, por exemplo, de vários aplicativos que o governo disponibiliza que facilitam a nossa vida, né, como cidadãos. Então, o governo também está se transformando para poder atender as necessidades da sociedade brasileira e também ficar em linha com as transformações globais, uma vez que os desafios para o governo são cada vez mais complexos. Então, da mesma forma que a gente faz isso para as empresas, ou seja, preparar os quadros das empresas para lidar com essa transformação do ambiente e dos desafios, a gente também colabora com os governos, né, com as entidades governamentais, nesse processo de atualização constante dos quadros, formação dos quadros profissionais para lidar com os desafios do presente e, mais importante, do futuro, né, do futuro do nosso país. Tá? E se fazer uma pergunta aqui que de repente tem aqui, trabalhar um pouquinho mais, por exemplo, se nós compararmos, né, como você já tem bastante experiência, eu gostaria de ter um conhecimento, uma ideia, tipo, vamos lá, se a gente voltar dos anos 2000 para agora, o que nós podemos dizer que mudou de processos na parte da inovação? As coisas estão funcionando mais rápidas, as transformações estão mais
rápidas ou não? Ou existe, digamos assim, o beabá de toda a área educacional continua a mesma, a gente só tem que mudar alguma coisinha aqui, a maneira de repassar o conhecimento tornou-se diferente, porque hoje, por exemplo, quando a gente conversa com relação a passar o conhecimento, as pessoas, né, os estudantes, já possuem um conhecimento prévio porque ele está aí, está na rede. Uhum. Né? E como que a gente... Se nós formos fazer uma comparação de como era repassada essa informação de antigamente para agora, né? O que houve de inovação nesses últimos 10, 20 anos? Legal, legal. Eu daria, antes de chegar nessa questão da transformação da educação, eu daria um passo atrás, pegando um pouco o começo da tua pergunta, quando você falou da aceleração das mudanças nos processos, né? Então, sem dúvida, um dado marcante dos últimos 20 anos é essa aceleração das mudanças, tá? Promovido principalmente pela tecnologia, mas também pela dinâmica do mundo. O mundo como um todo muda mais rapidamente. Tá? E isso daqui para frente só vai acelerar. Só vai acelerar. Né? Então, assim, fazendo a ponte com o que você fala da questão da educação, acho que tem um dado interessante. Hoje de manhã eu estava com um grupo de RHs aqui em Floripa. Pois então. Né? E eu dividi esse dado, que é um dado de uma pesquisa do LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn fez um mapeamento o ano passado na sua base de profissionais cadastrados globalmente, usando técnicas de Big Data. E fez um mapeamento das competências que as pessoas marcam lá nos perfis. Né? Aquelas competências que eu tenho e eu que alguém uso, também me passa, alguém me diz, me indica. Me diz, tal, e que são as competências que, de certa forma, eu quero promover que eu tenho para conseguir um emprego, para conseguir um trabalho, coisa parecida. E ela comparou com a base de competências que estavam lá na plataforma em 2018. E chegou à conclusão que cerca de 25% dessas competências mudaram em 5 anos. Um quarto? Um quarto das competências mudaram em um ano, na sua base de quase 1 bilhão de pessoas na plataforma. Tá? E projetavam que para os próximos 5 anos essa mudança ia alcançar a marca de 50%. Ou seja, em 10 anos... 50% das competências que seriam importantes para a pessoa conseguir um trabalho seriam diferentes daquelas que estavam em 2018. Então, isso dá uma tônica da aceleração das mudanças. Tá? Esse dinamismo, né, do conhecimento necessário para que eu possa trabalhar nunca aconteceu nessa velocidade. Poxa. Tá? Outro dado interessante, né? O Fórum Econômico Mundial, que acabou de terminar em Davos, né, publica a cada 2 anos também um relatório com projeções do mercado de trabalho para os próximos 5 anos. É uma série também bastante tradicional, vem desde 2016, fazendo esse mapeamento. Pois bem, eles estimam que em 2030... Se eu pegar os cargos, né, os jobs, os trabalhos que vão ser criados até 2030, e eu comparar com os cargos, os trabalhos que vão ser destruídos até 2030, a gente vai ter um saldo positivo. Ou seja, eu vou ter menos destruição do que criação. Eu vou ter um saldo positivo pequeno, cerca de 7%. Mas o que é chocante, na verdade, é a história da mudança. Então, assim, embora eu vá criar cargos novos, esses cargos vão ser profundamente diferentes dos cargos existentes. Eu vou ter uma rotatividade dos cargos criados e destruídos na casa de 25% ao ano. Tá? Ou seja, de novo... 4, 5 anos. De novo, um sinal
da aceleração das mudanças, tá? Então, como é que a gente traz isso para o processo educacional? Muda tudo. Eu também, ou quase tudo, pelo menos enquanto forma, né? Eu preciso me atentar cada vez mais nas condições ou nas competências que vão ajudar as pessoas a lidarem com essa evolução, né? Então, tentando deixar isso mais concreto. No ensino universitário, na educação universitária, por exemplo, eu tenho um desafio talvez menos instrumental de preparar o sujeito para trabalhar com a tecnologia corrente, porque a tecnologia que vai estar disponível daqui a 5 anos é totalmente diferente da tecnologia corrente. Eu lembro, vou fazer aqui uma brincadeira com você, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu odiava minhas aulas de cálculo, que eu achava todo mundo muito teórico, e falava, pô, onde é que eu vou aplicar esse negócio? E amava as minhas aulas de informática, que eram super aplicáveis. Pois bem, eu saí da faculdade dominando, os mais antigos vão lembrar aqui, o Lotus 123, que é o predecessor do Excel, que desapareceu em 5 anos, né? Então, aquele conhecimento em 5 anos já não me valia nada. Ao passo que o raciocínio lógico e matemático que eu desenvolvi nas aulas de cálculo, que eu odiava, me são úteis. Com certeza. 40, 50 anos depois. 40 anos depois. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Assim, eu acho que a gente tem um desafio na educação voltado para preparar as pessoas para a capacidade de pensar e de se adaptar. Tá? E aí a gente está falando para a capacidade de aprender. Tá? O conhecimento factual, como você disse, o conhecimento factual ele está disponível nas redes. O pulo do gato está em como acessar esse conhecimento disponível e, mais importante, como criticar esse conhecimento disponível e criar soluções em cima dele. Então, isso é o que vai trazer mais valor para a educação daqui para frente. É isso que os estudos estão mostrando. E aí, veja, para ajudar um estudante, né, nas várias etapas da sua carreira, a desenvolver essa capacidade de aprender continuamente, de pensar criticamente, eu preciso mudar a didática, eu preciso mudar a forma pela qual a gente se acostumou a aprender dentro das instituições. Tá? Então, não sei se eu respondi plenamente a tua pergunta, mas eu acho que há uma mudança, né, ou melhor dizendo, uma demanda por uma mudança do conteúdo, né, do que tipo de competência que eu preciso desenvolver no sistema educacional, e uma mudança no que se refere à forma pela qual eu vou fazer esse desenvolvimento de novas competências. Não, eu compreendi, inclusive eu ia fazer um questionamento em cima disso relacionado à questão de gerações. Né? Hoje nós temos aí geração, digamos, mais antiga, 50, 60, geração de 30, 40, geração de 20, 30, que hoje elas estão muito interligadas. Né? Entretanto, a comunicação é diferente. Como que você enxerga, como professor, como diretor executivo da própria FGV Company, a maneira de nós nos conectarmos com essas tão diversas gerações dentro de uma sala de aula? Sala de aula é o meu quesito relacionado a um encontro de pessoas para trocar e gerar conhecimento. Como que tu enxerga isso, essa mistura, né, das gerações, essa comunicação em si? Perfeito. Eu acho que
essa mistura que você coloca é um dado da realidade, né? Hoje a gente tem 4 gerações convivendo simultaneamente no mercado de trabalho, né? Os baby boomers, geração X, geração Y e geração Z. E é capaz que a próxima geração chegue e alguns integrantes ainda dos baby boomers ainda estejam no mercado. Porque as pessoas estão envelhecendo, mas estão envelhecendo melhor do que envelheciam nas gerações anteriores, com mais saúde, e, portanto, elas permanecem por mais tempo aí no mercado de trabalho. Então, essa questão do alinhamento, da integração, da interação de equipes diversas no ambiente de trabalho ou numa sala de aula é um ponto crítico. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para 2 coisas, né? Uma é a questão das crenças e valores. Então, assim, isso é natural. Cada geração que chega vem com um sistema de crenças e valores, né, que às vezes não muda radicalmente, mas tem nuances, né? Tem nuances. Isso, desde que o mundo é mundo, é assim, né? As crenças e valores dos meus pais, a forma de relacionamento dos meus pais são ligeiramente diferentes dos meus e da minha filha é um pouco diferente da minha. Então, isso é natural, essa evolução aí das crenças e valores. Agora, o que a gente está vivendo nesse momento é uma mudança mais profunda relacionada ao sistema cognitivo. Ou seja, as 2 últimas gerações tiveram grande parte da sua educação mediada pela tecnologia. Tá? É o caso da geração Y e a geração Z, que são chamados nativos digitais. Sim. Então, o fato deles terem tido o seu processo educacional, né, da infância e adolescência mediado pela tecnologia, traz mudanças no seu processo cognitivo. Eles se comunicam de maneira diferente, eles resolvem problemas de maneira diferente, eles filtram as informações de maneira diferente. Então, a gente precisa compreender essas diferenças para você poder evitar ou gerenciar conflitos, tanto dentro do ambiente organizacional, como dentro da sala de aula. Então, assim, não é só uma questão de crenças e valores. Eu tenho que entender que as pessoas raciocinam e pensam, resolvem problemas de maneira distintas. Tá? E se eu tiver essa compreensão, as coisas ficam muito mais fáceis. Mais fáceis, mais leves. Né? Mais leves, né? Então, porque é uma questão profunda, assim. Por exemplo, na minha geração, se você tinha um problema, era natural a gente planejar bem a maneira como eu ia resolver esse problema, porque os recursos eram escassos. A geração atual, por exemplo, na maioria dos problemas que eu consigo transportar para uma base tecnológica, eu consigo fazer simulações de maneira muito simples. Tá? Muito simples, muito rápida, muito barata. Então, normalmente é uma geração que resolve problemas mais por tentativa e erro, não que não faça planejamento, eles também fazem planejamento, mas ficou muito mais barato fazer testes. Então, algo que não estava disponível na minha geração. Então, eu tinha que planejar muito bem como eu ia fazer uma investigação, como eu ia fazer uma análise e tal, porque isso era muito caro. Né? Uma coisa boba, eu lembro que eu era consultor no início da carreira, né, de remuneração,
e a gente tinha que fazer as curvas para demonstrar a curva salarial da empresa, e as curvas eram calculadas e depois desenhadas. Então, eu tinha que... Né, o tempo, imagina. Né, hoje o cálculo é instantâneo, que você usa uma planilha de cálculo ou uma ferramenta de inteligência artificial, onde você pede para fazer o cálculo em linguagem natural, e o gráfico sai automaticamente. Na hora. Exatamente. Esse final de semana eu estava preparando uma disciplina que eu vou dar de People Analytics, né, no mestrado lá na Fundação, e eu justamente estava modelando os exercícios que eu ia fazer. E eu lembro que alguns desses exercícios, anos atrás, os alunos tinham que calcular, desenhar um gráfico e tal. E hoje, na inteligência artificial, você faz a pergunta, você dá a base de dados, eu fiz o upload da base de dados e fiz as perguntas. Olha, qual é a correlação entre variável A e B? Agora me desenha o gráfico. Agora eu quero ver, eu quero fazer o teste das medianas. Eu faço o teste das medianas. E a ferramenta e a inteligência artificial fez para mim. Tá? Então, numa fração do tempo que os alunos tinham que fazer na sala de aula há alguns poucos anos atrás. Tá? Então, eu preciso entender, né, essa mudança fundamental, porque a maneira como, quando eu resolvi esse tipo de problema com menos recursos, criou uma série de sinapses e de uma forma de pensar. Ao passo que a geração atual, que já tem esses recursos à disposição, desenvolveu outros tipos de sinapses e outras formas de pensar. Se eu não compreendo essas diferenças, o diálogo fica mais difícil no ambiente organizacional e no ambiente de sala de aula. Então, não é só uma questão de crenças e valores, é uma questão de modelo ou processo cognitivo. Eu tenho que trabalhar as duas questões. E aí você me perguntou qual o caminho. O caminho é o diálogo. E assim, se eu pudesse fazer uma recomendação, é a gente se despir dos preconceitos e dos estereótipos. A gente vê, inclusive, na grande imprensa, muitas vezes, a divulgação de perfis, até com boa intenção, falar assim, a geração Z é assim, a geração Y é assado, até com boa intenção de ajudar as pessoas a navegarem por essas diferenças, mas muitas vezes você está consolidando estereótipos e consolidando preconceitos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Entendi. Né? Porque cada ser humano é único e mesmo que haja, de novo, a influência das crenças e valores dentro de uma geração, as pessoas se comportam de maneira diferente de maneira única. E talvez essa tenha sido uma grande lição de liderança que eu aprendi com os meus mestres, que você perguntou lá atrás, né? No início da nossa conversa. Né? Olhar para cada indivíduo dessa maneira, como um indivíduo, antes de colocá-lo numa caixinha, numa gaveta, num quadradinho, porque esses quadradinhos são simplificações da realidade, não são a realidade em si. Entendi. E entrando um pouquinho, já que tu comentaste na inteligência artificial, hoje está em voga, a inteligência artificial vai acabar com o emprego, aquela história toda que a gente sabe, dentro das empresas. Uma empresa, acredito eu, é feita de processos e pessoas principalmente, né? Então, dentro das empresas, como que o FV Company enxerga, como que o João Lins enxerga o uso da inteligência artificial e será que a inteligência vai... Aquela famosa pergunta, né? Tirar emprego, ou será que nós teremos que nos adaptar?
né? Porque a velocidade hoje é absurdamente muito mais rápida, né? Isso que tu comentaste da própria resolução do People Analytics, que sai instantâneo, né? Literalmente. Como que você enxerga isso dentro das empresas? Ótimo. Empresas, Ótimo. pessoas, né? Não, excelente. Então, veja, aquilo que a gente falava também, um ponto da conversa. É claro que o avanço da tecnologia vai destruir empregos, destruir trabalhos, né, existentes. Isso sempre aconteceu com o avanço tecnológico. Foi assim na Revolução Industrial, foi assim antes no mercantilismo e vai ser assim na economia do conhecimento no século XXI. Tá? Então, aquilo que a gente estava falando, olha, em Davos agora, em janeiro, o pessoal fez a projeção dos empregos que vão ser destruídos em 5 anos e dos empregos que vão ser criados. Quando eu trago isso para a realidade do indivíduo e para a realidade das empresas, o que todo mundo está buscando e o que deve representar a fronteira da competitividade, tá? Nas empresas e na carreira das pessoas. É o que a gente começa a chamar de capacidade aumentada. Tá? A capacidade aumentada é diferente da simples automação. A automação vem e substitui. Eu tinha um trabalho que era manual, eu criei lá um robô, indústria de carro, por exemplo, automobilística. Uma linha de montagem e tal, e substituía o trabalho físico, manual, por um trabalho mecânico. Tá, isso foi o século XX, automação no século XX. Automação no século XXI. Eu tinha lá um processamento de informação, uma conferência de uma planilha, né, o cálculo de uma análise de regressão, vem a inteligência artificial e substitui o trabalho cognitivo, o trabalho intelectual. Tá? Então, a automação do século XXI é uma automação do trabalho cognitivo. Tá? Processamento de informações, comunicação e assim por diante. Tá? E a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Antes, aquele trabalho que um tradutor fazia, a ferramenta traduz para você de maneira automática. Tá? Um cálculo que antes um calculista, né, um analista de dados fazia, a ferramenta faz isso para você. Então, eu tenho automação. O que é a capacidade aumentada? Tá? A capacidade aumentada é o processo pelo qual eu junto a inteligência artificial, eu junto a capacidade digital com a capacidade humana para criar algo novo. Tá? Então, é um trabalho que combina a capacidade humana e a capacidade da máquina. E que eu potencializo o desempenho. Tá? Potencializar o desempenho. Exatamente. Então, é isso que provavelmente vai impulsionar a produtividade das empresas, a sua competitividade e a nossa prosperidade como nação. A capacidade de conciliar o talento humano com a ferramenta. Ferramenta. Então, eu vou pegar para a gente não viajar muito, vou ficar no exemplo de educação que a gente estava falando aqui. Ótimo. Né? Então, a hora que, por exemplo, eu uso a ferramenta de inteligência artificial para resolver um exercício, eu estou ganhando produtividade. Perfeito. Tá? Então, se eu olhar só pela ótica da automação, o ganho da produtividade só pela automação, eu vou ter uma camada de ganho de produtividade. Então, eu poderia, com os meus alunos, assim, antes eu passava para eles, 5 exercícios para fazer,
Agora eu posso passar 35, Sim. porque ele vai fazer muito mais rápido, certo? Com o uso da ferramenta. E eu vou imaginar que ao fazer 35, ele aprendeu um pouco mais do que ao fazer 5, porque ele analisou mais Sim, casos. claro. Tá? Isso está acontecendo no direito, está acontecendo na medicina, está acontecendo em vários lugares. Então, aqui eu tenho um ganho de produtividade. Agora, eu tenho um salto de produtividade quando eu pego esses mesmos alunos e falo, olha, o tempo que você ia gastar calculando, tá? Você vai, a ferramenta vai te dar o cálculo. Então eu quero que você, a partir desse output da ferramenta, você critique esse output e crie uma solução nova para essa situação, problema que eu estou colocando para você. E aí eu dei um salto, percebe? E aí no mesmo tempo de aula, eu consegui fazer algo que eu não conseguia fazer antes, que era inovar. Eu precisava talvez de 2, 3 aulas para chegar no ponto da inovação, mas que eu consigo chegar num terço do tempo nesse ponto da inovação. Só para ficar com o meu exemplo comezinho. Você tira isso e transporta para a medicina, para o direito, para a engenharia, você vai ver o potencial dessa coisa em termos de ganho de produtividade. Então, antes mesmo dessa explosão da inteligência artificial, né, que vem aí a partir do início dessa década, né, de 2020 e tal, e tem o evento marcante que é o lançamento do ChatGPT em novembro de 22, mas muito antes disso, lá pelos idos de 2015, 2016, um professor do MIT, chamado Tom Malone, chamava já a atenção para essa questão da capacidade aumentada. Capacidade aumentada. Ele falava o seguinte, o termo que ele cunhou naquela época, para a gente pensar em termos de futuro, era a gente criar super minds, né? Os super cérebros dentro da organização, juntando a capacidade da máquina com a capacidade do ser humano. Porque a máquina consegue fazer mais coisas e mais rápido do que a gente quando você está falando de problemas parametrizados e problemas repetitivos. Tá? Mas a máquina ainda, pelo menos nesse horizonte que a gente tem limitações para criar coisas novas e não tem a sensibilidade para capturar toda a complexidade do ambiente. O cérebro humano ainda é muito mais complexo e tem uma capacidade de processamento, se você utiliza, né? Tem muita gente que não utiliza. Mas tudo bem, mas isso é outra questão. É outra questão. Mas se você utiliza, você ainda tem um instrumento muito mais poderoso dentro da sua cabeça do que o computador mais avançado. Sim. Para processar informações de uma variedade enorme de fontes e modelos não estruturados. Então, se você junta essa capacidade, né, a sensibilidade, a visão crítica, a capacidade de integração, etc., com a capacidade de simulação e processamento das máquinas, você caminha para esse conceito de capacidade aumentada que a gente está discutindo. Tá? Então, é assim que eu estou vendo o movimento dentro das empresas. Então, eu tenho ganhos imediatos com automação. Assim, eu tinha lá uma pessoa que respondia o telefone, substituo por um chatbot que responde Isso é uma coisa. em linguagem natural. Beleza, ganhei produtividade e eliminei o trabalho de um ser humano e esse ser humano vai ter que fazer outra coisa. Tá. Então, atividades muito repetitivas, padronizadas, parametrizáveis, aos poucos vão deixar de ser feitas por seres humanos ou vão ter remuneração muito baixa, da mesma forma que no passado tarefas repetitivas e manuais deixaram de ser valorizadas para serem feitas por seres humanos e passaram a ser feitas com maior produtividade pelas máquinas. A mesma coisa vai acontecer com o trabalho intelectual. Agora,
eu vou dar um salto na produtividade e na competitividade se eu for além da questão da automação e migrar para a capacidade aumentada, para combinar a capacidade humana com a capacidade da máquina. Esse é o movimento que eu estou vendo as empresas perseguirem nas várias áreas de atuação, o governo também, claro, né? Nas várias áreas de atuação, e eu acho que a gente pode alcançar coisas assim muito bacanas no futuro nesse processo. Entendido. Então aqui já estamos há quase 1 hora conversando. João, vou te fazer uma última pergunta. Linguagem natural, capacidade aumentada, são palavras, são conceitos, né, que nós não escutávamos, né? Então veja que novos conceitos, novos conhecimentos surgem com a nossa evolução dentro da área da educação. Mas eu queria que João Lins deixasse uma mensagem relacionada a um conselho para a nova geração aqui, que está vindo, geração, por exemplo, do meu irmão, geração dos 20, 28, 25, por aí. Um conselho que você daria relacionado à própria área da educação, né? Porque hoje a gente vê muito essa questão relacionada. Não, eu vejo um vídeo no YouTube, uma aulinha de 2, 3 horas e está tudo resolvido, né? A gente vê muito essa liberação de satisfação instantânea, digamos assim, né? E um conselho que você dá, já volto a dizer pela questão da própria experiência que já tens, um conselho aí para a nova geração, como lidar com essa grande modificação de competências, né? Que em 5 anos, estamos falando de 50%, né? Sim. O que tu deixa de conselho, de lição para nós? Eu acho que eu vou cair no pecado de deixar um conselho que é lugar comum, tá? E se você me permite mais 1 minuto, talvez, por favor, dizer a vontade, fonte, imagina, a ideia não, vontade, 2 minutos, 3 minutos. A ideia não é minha, né? A ideia vem de Marco Aurélio, né? Imperador de Roma e grande filósofo, né? Então você imagina que Marco Aurélio, quando ele estava vivo, ele era o homem mais poderoso do mundo, né? E ele, todos os dias, ao final do dia de trabalho dele, ele anotava num caderninho as suas reflexões do dia. E essa obra chegou a nós, nos dias de hoje, é uma obra chamada Meditações, que foram os aprendizados dele, né, diários, refletindo sobre as suas interações com lideranças, né, da época, né, chefes de governo, generais, mas também as suas interações com as pessoas comuns e pessoas do dia a dia. E numa das meditações ele diz o seguinte: aprenda uma coisa nova e boa todos os dias. Você imagina um homem mais poderoso do mundo porque ele não só recomendou isso, mas ele viveu isso, porque ele mesmo sentava todos os dias na sua escrivaninha e anotava as coisas que ele aprendeu no dia. Então essa eu acho que é a recomendação que eu deixaria, né? Valeu para Marco Aurélio, valeu para inúmeras gerações nesses últimos 2.000 anos e vai valer para gerações futuras, né? Agora a gente entraria numa outra área de Sêneca e tal, mas não podemos, vamos deixar para uma segunda oportunidade, então. João, agradeço muito pela tua participação aqui conosco, foi um prazer, acho que eu vou chegar hoje à noite e já posso anotar no meu caderninho alguns aprendizados que eu tive no dia, seja pela parte da manhã, né, no nosso evento, agora pela parte da tarde aqui conversando um pouquinho contigo. Então, te agradeço muito, foi um prazer ter te recebido aqui. Muito obrigado pelo convite, Daniel, espero voltar outras vezes. Coisa boa. Pessoal,
Então, estamos encerrando mais um Decision Conecta Podcast. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, @DanielFerronato. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.